Salve, salve, galera linda, abençoada, jovens apostólicos, galera linda, cheirosa, do Teens, do O2, ou você, que independente de ministério, de igreja, curte Jesus, tá nessa vibe junto com a gente, embarca aqui, vamos para mais um podcast, aquele podcast abençoado e maluco, hoje mais um dia no cenário novo, hein? Olha aí que top esse nosso cenário. Cada mês uma temporada, né? Temporada nova. Se liga aqui. Se liga aqui, plaquinhas do YouTube, meu irmão. Microfone Shure. É isso, pastor? Shure? É a pronúncia? Invadimos a pessoa. Nossa, é outra pegada. Então, estou mais empolgado aqui para que hoje a gente quebre tudo de vez, né? Não, pastor Rafa? É isso aí. Antes de passar a palavra aqui, eu quero dar um salve especial. Um salve especial para a galera, sabe de onde? De Santo Amaro. Sabe por quê? Estamos com ela aqui, ó. A braba, a pastora Bianca, aproveita aí e já dá um salve, que eu quiquei a bola, pastora, aquele salve especial que você comentou para aquela galera cheirosa de Santo Amaro. Olá, pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast. Um beijo para a galera de Santo Amaro. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa mesa, batendo esse papo bacana. A mesa não para por aí, não. Esse é o nosso podcast, que ainda está sem nome, né, gente? É Team O2, O2 Team, mas logo vai. Eu acho que já virou um charme, né? Essa parada já virou um charme. Eu acho que essa temporada a gente vai ficar assim, enfim, não sei, surpresa, acompanha aí. E antes de eu apresentar, não preciso apresentar, né? Quem está aqui é o pastor Rafa, aquele brabo, o monstro tá aí com a gente. Nós de novo. Antes de eu passar a palavra para esses doidos e começar a introduzir aqui o que nós vamos aprontar aqui hoje, eu quero te pedir um grande favor. Vai agora, clica aí em se inscrever no canal. Se inscreva, compartilhe, comente muito, comente. E principalmente, sapeca o dedo no gostinho aí, meu irmão. E no sininho. No sininho, aciona o badalinho para você receber as notificações. Toda sexta-feira um vídeo novo, um vídeo na prática, onde você vai discutir aqui junto com a gente assuntos interessantes. Cara, eu tenho certeza que é a dúvida de muitos. Beleza? E hoje o papo tá muito louco, muito irado. Né? Eu quero, antes de entrar no assunto, pastor Rafa, dá um salve aí, pastor Rafa. Como é que tá a Olivia, aquela linda, aquela cheirosa? Deve estar dormindo ou mamando. Ou os dois. Porque nenês têm essa habilidade. Eles comem e dormem ao mesmo tempo. É isso. Sensacional. Sem É uma boletos. coisa que a gente perde quando ficar velho. Eu gostaria. E não tem boletos, né? Nem boletos, nem DARFs. O boleto joga no colo da outra pessoa, por enquanto. É isso. Até os 18. Manda um salve lá pra galera de Santana, pastor. Santana, beijo. Galerinha do Hall, também um abraço aí, tamo junto. É isso. Hoje nós vamos trazer mais um tema aqui meio doido. Sabe por que doido, pastor? Que papo é esse de doido? Porque nós vamos falar de algo... Ó, se liga na pegada. O que é estar sozinho no meio de uma multidão? Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Pois é. Quantas pessoas nós temos nesse planeta, pastor Rafa? 7 bi. 7 bilhões de pessoas, aproximadamente. Contesta aí nos comentários. Duvido que o pastor Rafa vai estar errado, mas contesta aí. Aproximadamente, né? Aproximadamente, né? Deixa uma margem aí, né? Cara, e como é que existem pessoas que se sentem sozinhos? Como é isso? Qualquer lugar que você for, vai ter alguém. Você sair no hall do teu prédio, vai ter alguém. Se for no mercado, vai ter alguém. Se você, cara, entrar em qualquer rede social, vai ter um verdinho lá de online. Que parada é essa? O que é essa solidão? O que é esse mal que tenta roubar a nossa galera, os jovens, né, as pessoas de uma forma geral? Que brisa é essa? É isso que nós queremos tratar aqui hoje. Fiz uma introdução meio vaga, mas agora eu vou quicar a bola para esses dois monstros, esses pastores mais que habilitados, monstruosos aqui. Pastores, pastora Bi. Posso falar pastora Bianca? Pastora Bianca, né? Acho que eu nunca vi ninguém te chamar de Bi, né? Sei lá. O pessoal me chama. Pode chama. Pode chamar. Pastora Bianca. Fala um pouquinho mais. Que doideira é essa que nós vamos tratar aqui hoje? Não posso falar descortinar, que a pastora Sil não gostou. O que nós vamos desenrolar aqui na nossa resenha hoje? É interessante, né, pastor, falar sobre esse assunto, porque hoje a gente vive numa geração que é muito fácil a gente se conectar, né? Total. Entre aspas, conectar, porque a gente chega lá no Instagram, a gente tem milhares de seguidores, né? E, ao mesmo tempo que a gente consegue conversar, desenrolar nas redes sociais, a gente tem essa dificuldade do quê? De conhecer o vizinho que está do nosso lado. É verdade. É interessante, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, quando você recebe uma ligação, como que a gente fica surpreso? Nossa, alguém liga, Linda, da mãe da sogra? A gente já fica assim, né? O que aconteceu? Algum problema?
Porque a gente fica numa rede social, fica naquele ambiente, ao mesmo tempo a gente não cria vínculos. E fica nesse momento dessa solidão. É interessante que a gente olha hoje em pesquisas o quanto que os jovens, né, de 16 a 24 anos, como eles têm esse sentimento de solidão, de se sentir só. Cheio de pessoas, às vezes está numa faculdade, está na igreja, está na família, mas se sente sozinho. Mas eles também não sabem lidar com esse sentimento de ficar sozinho, né? Eu lembro que, tipo, quando eu era mais novo, tipo, meu pai me levava pra gente dar uma andada na praia, quando a gente ia pra praia, né? E às vezes ele ia sozinho. E, cara, ele ia pra organizar as ideias dele, entendeu? Tipo, é pra ficar sozinho mesmo, pra pensar sobre a vida. A gente não sabe lidar com a questão de você ter um tempo ocioso e, tipo, parar para refletir, né? Acho que tem muito essa questão. Sempre eu preciso estar fazendo algo, sempre com alguém. É aquele senso de urgência, né? De demanda e tal. A tecnologia, ela aproximou muito nós, né? Messengers e redes sociais, então você sempre tá sabendo tudo da vida de todo mundo. Até tem a síndrome lá do FOMO, que a gente já falou disso antes. Fear of missing out, né? É medo de sentir que você tá fora do esquema, basicamente. E isso pega muito. Só que, cara, muita coisa você tem que se resolver sozinho. Tipo, você, Deus, chegar lá. Que é diferente de solidão, porque você não tá sozinho, né? É o que a gente chama de solitude, né? Exato. De você ter um momento pra você, tipo, precisar se resolver consigo mesmo. E eu vejo que isso falta na geração de hoje em dia. Tipo, eu tava contando logo antes de começar, que quando eu vim para São Paulo em 2007 fazer mestrado na USP, eu fiquei 10 anos morando no kitnet sozinho, né? E tipo assim, eu saía da USP e fazendo trabalho de mestrado, que é sozinho, você não faz trabalho com ninguém, praticamente com ninguém, e depois chegava em casa sozinho. E no meio desse caminho tinha igreja, ou tinha a banda de rock que eu tinha. E, cara, como é que eu me resolvia sozinho em casa? Tipo, muitas vezes eu chegava e falava, cara, mas tipo, não tem ninguém aqui, tipo, vou dar uma volta no quarteirão, tipo, só pra espairecer a cabeça. Então, isso me forçou a pensar muito em mim mesmo, né? Que foi os momentos onde eu comecei a buscar mais a Deus e a ver em Deus mais uma resposta para mim, né? E um amigo presente, né? E isso me moldou muito pro que eu sou hoje, né? Porque você o conhecia, né? Esse é um ponto, né? Esse é um ponto, né? Naquele, bem Salmo 23, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja sozinho lá no perrengue, eu sei que você tá comigo. Eu sabia, né? Então, tipo, como eu nunca tive problema de ficar sozinho, né? Eu tive muito problema no primeiro ano. Depois, não, beleza. Me dava legal sozinho. Fazer minhas coisas, encher minha cabeça com o que Deus colocava na minha frente. E é isso aí. Você usufruía dessa solidão no aspecto de apenas se organizar as ideias, não como algo patológico, enfim, se é que eu posso associar isso com essa palavra, mas enfim. Eu usei o tempo para me fazer crescer, estudar mais palavra, consumir coisas que me faziam evoluir um pouco. Eu sempre tenho uma regra seguinte, se eu consigo evoluir 1% num dia, no final do ano eu melhorei 3 vezes mais, 3 vezes e meia mais, né? Então, assim, é uma filosofia legal, tipo de você sempre aprender uma coisinha nova, ou você sempre evoluir um pouquinho mais, dar um passinho para frente, entendeu? Mas é aí que a linha fica bem tênue, porque aquilo que eu comentei agora, você tinha ao quem recorrer, você tem um Deus, né? Você tem uma fé, você professava uma fé, você anda em comunhão com o corpo de Cristo, então isso te ajustou, isso te ajudou, né? Não deixou você descambar, não deixou isso virar uma depressão, enfim, algo pior, né? Não vou entrar nisso, a pastora Bi pode entrar melhor nisso, que ela é profissional da área, mas enfim, existe essa linha tênue, onde eu tenho um equilíbrio, onde a minha solitude, a minha solidão, enfim, é algo
positivo, é algo necessário. E quando que essa linha rompe? Quando que isso começa a me trazer malefícios? Quando me começa a colocar num lugar, numa vibe, uma bad vibe, algo que não vai me fazer crescer, como o pastor Rafa falou, vai me trazer só malefícios. Pastor, isso que o pastor Rafa falou é legal, porque assim, a gente não está acostumado a andar só. É como se o outro nos validasse. Eita. É como se eu preciso do outro e a gente acaba não buscando a Deus, mas a gente quer a opinião do outro. Falamos disso no podcast passado. Né? Verdade. Exatamente. Assistam, corre lá e assistam. Então, isso é muito importante, porque quando a gente consegue lidar com a solitude, a gente consegue estar no meio do outro, tranquilamente. O problema é quando a gente começa a se isolar. É o isolamento, a palavra que faltou. É essa situação. Porque quando a gente começa a se isolar, aí a gente precisa começar a dar um sinalzinho de alerta. Tem hora que a gente precisa, Deus fala com a gente no lugar secreto, no nosso quarto, a gente precisa aprender. O problema é quando isso vira uma constância. Então eu não tenho mais prazer de estar com os amigos, de sair com o rolê, com a galera. Mas aí o objetivo é diferente também, porque daí quando Jesus fala vai em secreto, não é para que você se isole, é para que você se relacione com ele. Então, tipo, eu acho que o isolamento de uma pessoa, ela se isolar, eu acho que, tipo assim, é mais é um recurso que ela tem de, tipo, criar uma muralha em volta dela para que ela não deixe ninguém passar ou ela não... Entendeu? É uma defesa. É uma defesa? É uma defesa. A pessoa, quando ela se isola, ela é uma defesa. Que a gente tem que saber sair e voltar, né? Essa é a questão, né? E psicologicamente o ser humano ele foi feito para ser um relacional. Somos seres relacionáveis. Sim. Né? Isso é importante. Então, eu acho que é importante você saber o quanto que isso... Eu já começo a perder o prazer de estar junto. É uma tristeza que você não sabe de onde vem. É interessante que às vezes você vai conversar, tem uma jovem que chegou para mim, me cansa ficar junto com as pessoas. Nossa. É cansativo, mas por quê? Ela vive naquela dependência de ser aceita ali, então. Aí ela é mais fácil se isolar. Então, você saber lidar com essa questão, né, E acho que é muito importante, porque quando a gente começa a se isolar, começa a vir o quê? A gente abre porta para a tristeza. E aí a gente também não acha caminho. Com quem vai falar? Porque a gente vive numa era instagramável. Total. Né? Toda hora você abre o Facebook e pergunta o que você está pensando, o que você está sentindo. É arma para o inimigo, né? Né? Então, só que assim, ele não busca alguém para bater um papo, fazer uma roda de conversa. E vai se fechando, e vai se isolando. Aí está o problema. Porque não vem só a tristeza, né, pastora? Já vem o medo, já vem a rejeição, né? E Satanás pinta e borda nisso, né? Isso é importante, porque aí começa o medo, né? De você ser aceito naquele grupo. Ou de ser rejeitado naquele grupo. Jesus. Então eu não vou falar porque... Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser rejeitado ali? Então eu começo a me isolar. E aí, não é mimimi. Exatamente. Aí o pior é quando ninguém percebe. Que loucura isso. Aí é Aí é triste. osso. Não, porque daí, tipo, a pessoa começa a se isolar, aí ela começa a jogar na cabeça dela que assim, ninguém me aceita, ninguém me quer, pobre de mim, e entra naquele, vou usar a palavra feia aqui, mas espírito de autocomiseração. É isso. Que é o cara que você se corroer por dentro. E cara, assim, desculpa, gente, mas depois de ler vários livros, eu coloco que é o seguinte: o orgulho meio que é a fonte de todos os pecados, né? E o isolamento é uma forma bizarra de orgulho que você tem, porque você se acha superior a todo mundo. Você se acha esperando, né? Alguém vai perceber. É obrigação sua vir conversar comigo, porque eu sou superior. Não, meu. Sério, né? Alguém vai sentir minha falta e fica esperando. Nossa. E hoje em dia... E aí fica em cima daquela expectativa e da ansiedade, né?
aí é um abraço, né? Aí você já tem um angu feito pra zoar o barraco, né? E aí essa solidão vai ficando cada vez mais agravada, né? A tristeza, a rejeição. Que loucura isso. Ó, fizeram uma pesquisa e parece que o país que tem... Parece não, né? Fizeram uma pesquisa e o país que tem mais... Que respondeu essa pesquisa falando que se sente mais solitário é o Brasil. 50% das pessoas se sentem sozinhas aqui no Brasil. Depois, deixa eu pegar aqui da minha cola. Depois vem a Turquia, 46%. Depois a Índia, 43%. Então, tipo, é muita... Tipo, pensa assim, a cada 2 pessoas aqui no Brasil, uma se sente sozinha. E, assim, o brasileiro, ele é um povo conhecido por festa. Alegria, né? De alegria, de estar em galera, de estar no... Junto. Samba. E tipo assim, o que leva a pessoa a se sentir sozinha mesmo assim, entendeu? Loucura isso, né, cara? A gente... Enfim, não sei se vocês querem entrar por esse lado, mas... A pastora Bianca é psicóloga, certo, pastora? Sim. Consegue dar pra gente um overview disso, clinicamente? Quais são os cuidados, quais são os sinais que a gente precisa ter? E aí a gente faz um complemento com a parte espiritual, né? Porque a gente sabe que é uma arma que Satanás usa, né? O isolamento, o afastamento, fora do corpo, da comunhão. E principalmente, né, essa solidão vai acabar interferindo no relacionamento dele com Deus. Então eu queria propor isso, pastora, dá um overview pra gente nesse sentido, e aí o pastor Rafa entra com esse aspecto. Acho que é importante a gente perceber, pastor, que a gente tem que tomar um cuidado, que a gente é um povo que a gente vai empurrando tudo pela barriga. Então, a gente não dá vazão àquilo que a gente está sentindo. Daqui a pouco passa. E a gente não vai vendo que a gente vai entrando nessa tristeza. Aí daqui a pouco a gente entra numa depressão. Porque vai vindo alguns... Tristeza, ela vai, né? Um dia ou outro. É o meu... Normal, o dia mal vem pro justo. Vem para todo mundo. A palavra fala que no mundo tereis aflição. O dia mal vem pro justo e pro ímpio. Vai vir pra Só todo que em vez de mundo, você né? se resolver com isso daí, você guarda. Aí você vai guardando. Chega uma hora que o que acontece? Você não tem mais apatia. Então não tem mais sentido algumas coisas. Aquilo que você gostava um dia de fazer, não gosta mais. Então você começa a perceber, sabe, aquele tempo de você conversar, às vezes está em família. A gente fala muito hoje sobre os jovens do quarto. Os jovens do quarto. Que está preso ali, que não tem mais essa questão de conversar. Isso é um alerta. E se você tem um amigo, alguém que está assim, é um alerta para a gente tomar esse cuidado de trazer e resgatar essa pessoa. Porque aí o que acontece? É uma linha tênue que você vai chegando, você não tem mais vontade de sair. Aí a pessoa começa... Qual que é a diferença, né? Quando você está na questão da solidão, a pessoa começa a ter prejuízos na sua vida pessoal. Aí a pessoa não consegue mais se relacionar com outros e vai ficando, e vai ficando. Então a gente tem que tomar cuidado e saber quais são os gatilhos e procurar ajuda. Que é uma questão, né, de reconhecer o que o pastor falou, né? A questão do orgulho. Não, eu vou me resolver sozinho. Não, daqui a pouco passa. Só uma fase. É uma fase. Não, e vai indo. Só que a gente precisa, porque eu acho que esses sentimentos são... A gente pode colocar assim como são sinais de alerta que Deus colocou pra gente. Olha aí. A tristeza, o que está acontecendo? Porque na alegria a gente é eufórico, a gente não para pensar o que está acontecendo. E a tristeza nos faz reajustar alguns caminhos da nossa vida. É o modo que a gente consegue ali se colocar. Porque na alegria você está ali, é festa, vão para cima. Mas a tristeza, os medos, quais são os meus medos que eu preciso vencer? E Deus vai o quê? Trabalhando isso. No vocabulário do crentez chama as tribulações. As tribulações, aflições, angústias. Né? A gente vai o quê? Por que isso está me trazendo? Talvez Deus está tentando te forjar para você avançar de nível. Exato. Aí, ó. Tiago 1. Ó, tá. Tiago 1. Só para manter a referência bíblica. Faz essa parte aí. O pastor é a nossa Bíblia ambulante aqui. Né? Para a gente pegar e lidar com isso.
O problema é que o que acontece? A gente acaba se isolando. A gente acaba não pedindo ajuda. A gente coloca lá no Twitter, no Instagram, como que você está se sentindo. Mas não busca ajuda de um pastor, de uma autoridade. E acha que jogar no ventilador no Twitter e não sei o que vai resolver, né? Desabafei. Falei. Né? Aí tem aqueles que curtem. E ainda comenta, não, é isso mesmo. Ou então você não está sozinho. Mas não vai. Então vamos todo mundo pro buraco, então, junto, né? Aí o pastor, né, que vê esse negócio, tem que ir lá, chamar no direct, falar, ô mano, acho que você tá precisando conversar, velho. vamos conversar? Te pego na tua casa, vamos comer um dog. Vamos tomar um chá. Vamos tomar um chá. Nem que for um chá com bolacha, como diria o Mano Brown, né? Mano Brown não, Ice Blue, desculpa, é erro da referência. O Ice Blue que fala isso, vamos tomar um chá. Se preciso for, a gente põe umas bolachas nesse chá e tá tudo certo, já resolve. Tô brincando, gente. Não, mas é importante você sair um pouco e começar a enxergar, porque assim, a gente começa com essa fantasia, ninguém me chamou. Aí o que acontece? Você, não sou importante. Ai, meu Deus. Aí começa aquela fantasia. Aí ninguém me liga, aquela fantasia começa a virar verdade. E aí? Se eu não sair e quebrar esse ciclo e buscar ajuda, aquilo ali que só era um sentimento, um pensamento, vai começar a trazer prejuízo para o nosso corpo. E até trazer prejuízo físico. Exato. Vida profissional, tudo, sentimental. Todas as áreas, porque aí vai virando um grande gigante. Então, assim, é importante você saber o que é, né? Trabalhar esse autoconhecimento. Por que eu estou me sentindo sozinha? Será que eu... E tem pessoas que elas mesmas se isolam. Elas vão buscando, então acho que isso é importante. Você saber que horas que vai buscar ajuda. E essa pessoa que não busca ajuda, ela não consegue nem buscar Deus, porque é uma coisa que a gente escuta muito. É besteira. É uma coisa boba que a gente lida. Como que eu vou falar que eu me sinto sozinho pro meu líder de O2 e do TIM se eu tô com a galera? Loucura, você que quer ficar sozinho então, né? Exato, e começa a banalizar aquilo que ele sente. Mas é importante você buscar esse caminho. Conversar o que está colocando, por quê? Às vezes são pensamentos que estão na sua cabeça que você precisa de ajuda para ver que aquilo que não é verdade. Às vezes assim, o cara tá no meio da galera, o cara tá no meio de todo mundo, só que tipo... Ele tá com tanta coisa na cabeça que por mais que ele esteja no meio da galera, ele tá usando a galera de fuga, entendeu? E não tá resolvendo a cabeça dele. E mesmo assim ele tá se isolando. Porque ele não tá resolvendo a cabeça dele pra ele se integrar com o corpo e tal, e não sei o que lá. E, assim, busca ajuda, cara. É isso. Isso que eu ia falar até. Busca um psicólogo, busca um pastor, busca ajuda na igreja. A gente tá aqui pra isso. O corpo de Cristo, quando a gente fala que corpo cura corpo, é por causa disso. É real. Você que se relaciona com a galera na tua igreja, você que de repente lidera jovens, ou que convive com muitos jovens aí na tua igreja, fique atento, volte esse podcast, escute com calma o que a pastora Bianca falou, preste atenção nos sinais, nos gatilhos, né? A gente crê em Deus, a gente crê do poder do nosso Deus, enfim, não é esse o ponto, mas a gente tem que ficar também atento a esses sinais. A psicologia existe, está aí para ajudar também. E tem um lado espiritual, lógico, né? Que a gente tem que ter as atitudes, tem que ter os posicionamentos espirituais para que a gente não deixe Satanás roubar e nos paralisar mesmo. Até para fechar, pastor Rafa, faz para a gente também esse mesmo overview, né? No outro aspecto, né? A pastora Bi veio trazendo esse lado do aspecto da psicologia, enfim, para a gente ficar atento, para que não vire uma depressão, algo pior, esse sentimento de tristeza, de isolamento, né? Espiritualmente, o que a gente tem que fazer, pastor? Quando a pastora estava falando, me veio na minha mente a parábola de Jesus da ovelhinha. A ovelhinha que sumiu e o pastor deixou as 99 para pegar ela. Então, cara, beleza e tal, a parábola é linda, fala do amor de Deus que deixou as 99 e foi lá buscar uma... Mas, cara, olha só, a ovelhinha, ela achou que ela era especial, que ela podia se virar sozinha, ela se desgarrou e foi comer feno lá longe porque ela achou que ela não fazia parte das outras 99. Aí, mano, aí o pastor tem que ir lá, tem que pegar, tem que tirar do buraco, às vezes ela fica se debatendo, ele tem que quebrar a perna dela, carregar no ombro, para trazer de volta, para curar, para depois ela se integrar de novo ao rebanho.
E aí o pastor fica feliz e depois a ovelhinha fica feliz também. Só que você não precisa passar por essa dor de cabeça. Entendeu? Tipo, conversa com o pastor. Não precisa fugir pro pastor ir lá te pegar. Facilita o trabalho um pouco. Um pouquinho, facilita o trabalho. Ajuda a te ajudar, né? É, ajuda. E tipo, eu falo isso porque eu fiz isso. Entendeu? Eu já fui o cara que fui isolado. Eu fiquei 10 anos em casa. Tipo, durante esses 10 anos, por mais que eu estivesse na igreja e tudo mais, não sei o quê, tinha um momento que eu ficava sozinho e tal. E quando virava e mexia, o pastor Tiago, que agora tá em Alfa, te amo, pastor, ele baixava lá em casa e falava, por que você tá trancado em casa mais de uma semana? O que tá O acontecendo? que tá acontecendo? Acho que tem uma coisa, né? É aprender a ser ovelha, sabe? É. Exatamente, porque a gente acaba ficando nessa questão, né? Sempre parada. A gente aprender a ser cuidado, a permitir ser cuidado, a voltar ali e deixar ser pastoreado, porque isso é uma grande bênção. Que hoje a gente coloca tudo, e é bom quando a gente às vezes se isola, porque a gente às vezes não concorda com aquilo que o pastor fala, a gente às vezes não... Mas assim, o quanto que é bom quando a gente tem uma direção e caminhar junto, isso nos faz crescer em todas as áreas e não só espiritual. Dá um direcionamento então, pastor, dá um direcionamento final. Fala três dicas para que isso caia por terra em nome de Jesus. Se você se sente sozinho, se você tá com esse sentimento, chama o teu pastor para conversar. Ou, se você tem dificuldade e tal, manda o direct pra gente. Entendeu? A gente vai conversar com você, né? Alguém que cuida do Instagram e tal, não sei o quê, vai passar pra gente, a gente vai conversar com você. Busca ajuda. Busca a presença de Deus. Entendeu? Que, cara, Deus está em todos os lugares e você não tá sozinho, né? Às vezes você precisa de uma pessoa para te fazer enxergar isso. Depois, por fim, toma uma decisão. E, cara, toma uma decisão para ficar no meio do corpo. Entendeu? Toma uma decisão para ficar com a galera. Porque é mais fácil as pessoas verem que você não tá legal quando você tá no meio da galera do que quando você tá em casa sozinho. Que o pessoal vai perceber esse tipo de um mês. Entendeu? Então, tipo, é mais fácil de você se curar. E é mais fácil de você ter as suas ideias questionadas. De as pessoas fazerem você repensar as suas ideias. Isso é importante, porque a gente não é dono da verdade. E nós não somos oniscientes, como Deus é. Nós não temos todas as respostas. E nós precisamos ser forjados, como a pastora falou. É isso, galera. Gostou do nosso podcast de hoje? Deixa eu deixar um recado aqui para você também. Você não está sozinho. Saiba que existe um Deus que te ama, que não te abandona, independente das situações que estejam acontecendo ao teu redor, e não te abandona. Talvez você não está conseguindo ouvir a voz dele, mas ele está lá. Talvez você não está no teu melhor momento social, e existam situações que a gente pode melhorar, que a gente pode te ajudar, identificar esses gatilhos, mas não deixe o orgulho te parar. Já manda uma DM, deixa um comentário, que a gente está aqui para te ajudar. Pastora Bianca, psicóloga, além de psicóloga, pastora. Pastor Rafa, que passou por isso por 10 anos. Especialista com adolescentes e jovens. Especialista com adolescentes e jovens. Vem, a gente vai fazer uma amarração daquilo que é psicológico, aquilo que é espiritual. A gente vai fazer uma amarração no bom sentido, viu? Amarração santa, aleluia. Então é isso, mas saiba, quebra todo esse seu orgulho, porque você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo está aqui com você. E nós, Igreja de Cristo, estamos com você. Curtiu? Dá sapeca o dedo no gostinho, comenta, compartilha. E é nóis, estamos juntos. Até o próximo. Amo vocês demais. Dá um salve aí, dá um gritão aí, um beijo aí, galera. Tamo junto, até a próxima.